17º, desenvolva uma motivação poderosa aí dentro de você para o sucesso. Eu tenho uma motivação muito poderosa para o meu sucesso. Eu escolhi essa, e essa que eu permeio, essa que eu faço, essa que eu passo horas estudando, fazendo, porque realmente eu tenho uma motivação. Então, isso faz com que o dinheiro também se comprometa com você, o sucesso também se comprometa com você pela sua motivação. Então, se você tem uma motivação, seja ela, a minha motivação maior é passar um ano, sei lá, escolhe aí, um ano viajando sem trabalhar. Nossa, essa é uma baita motivação, até eu gosto. Por quê? É ela que vai fazer com que você trabalhe e faça tudo que você precisa fazer, as reservas, tudo, para você chegar lá e você poder desfrutar desse ano sem trabalhar. Então, vê ali a base de apoio que vocês têm, né, que vocês estão usando para construir isso. Porque se você está ali no apoio, por exemplo, no medo, na raiva, na necessidade de provar alguma coisa para alguém, trabalhando para você provar alguma coisa para alguém, ou você está trabalhando na raiva porque eu tenho que fazer, ou então porque eu tenho medo de ficar sem. Se eu não me engano, eu já tive sobre nessas três. A raiva, o medo e provando para alguém. Isso, eu queria provar para o meu pai que eu ia vencer. Eu tinha uma raiva de ter perdido, de ter tido falência, e no medo do meu futuro, que eu não ia ter futuro para a doença. Olha, eu já transitei nas três, tá? E aí, onde que eu estava apoiada? Eu estava apoiada nessas três. E aí, essas aqui estavam me levando para onde? Para onde? Para onde não existia nada, só tristeza, só desgraça, entende? Então você precisa prestar atenção. Qual é o apoio e aonde você está se apoiando? Porque se você tem a necessidade de provar alguma coisa para alguém, igual eu tinha de provar para o meu pai, você não vai, isso não vai trazer felicidade. Você pode até ter dinheiro, mas você não vai ter felicidade. Sabia que foi o que aconteceu comigo também. Eu até tinha dinheiro para gastar, mas eu não tinha felicidade plena. Então, é isso que você precisa aprender aqui, a diferenciar essas coisas. E é maravilhoso quando você começa a aprender isso, que você fala, nossa, isso eu tenho, nossa, isso aqui é comigo, sabe? Praticar tudo isso é como você desenrolar um fio de lã, sabe? Para achar a pontinha ali, o começo do fiozinho. Então, a felicidade em si, ela só vem quando você praticar esses alinhamentos aqui, né? Alinhamento de propósito, de missão, né? Como você queira chamar, dessa motivação poderosa que eu te falei, né? Para o sucesso, você precisa achar essa motivação que não seja essas três que eu transitava, ou uma outra que você queira, né? Qualquer uma, mas que você realmente seja um apoio positivo para você e não negativo. Porque senão ele te leva a ter dinheiro também, como me levou. Mas ele não te traz a felicidade, te traz frustração, tá? Então, outra coisa, o 18º, abra o seu próprio negócio. Abra o seu próprio negócio. Claro, eu sou ganhadora de um Prêmio Nacional de Empreendedorismo, eu não podia falar diferente para você, mas é isso que eu acredito. É isso que eu sei que vai levar você a ter riqueza, a gerar riqueza, a ser próspera, a ter liberdade financeira. Não tem outra forma. De gerar um negócio até outras coisas, né? Então, pelo menos você começando um negócio próprio. Eu lembro que quando eu comecei a vender na rua, eu já estava começando o meu negócio, né? Que eu vendia de porta em porta, mas eu já estava começando o meu negócio. E as pessoas diziam, você é louca, imagina. Mas o Brasil desse jeito, foi logo depois que o Collor pegou o dinheiro de todo mundo, né? A minha segunda empresa. E você é louco, o governo vai tirar dinheiro novamente, e falava mil coisas. Só que eu só tinha uma coisa na minha mente. A minha motivação era qual? Era dar o sustento para os meus filhos. Essa é a minha maior motivação. E eu só falava assim, você não pode olhar nem do lado, nem para trás, você só tem que olhar para frente, você não tem outra saída. Mas eu, na minha total ignorância, imagina quantos anos, né? Eu só pensava neles, eles eram a minha motivação para levantar cedo, para fazer as coisas, e eu venci. Eu cheguei a ter mais de 140 funcionários só em 2 padarias. Por quê? Mas eu venci como?
com essa motivação, estava positiva, beleza. Mas aí tinha a raiva, tinha o medo. Então, é como se a gente pega uma mesa, tem 4 pernas, e eu pegar 3 pernas, elas estão doentes, e eu fico só com uma. Vai sustentar essa mesa? Não vai. Não sustentou, né? É síndrome do pânico, é depressão, é N coisas que vocês já sabem, e foi ali aonde eu comecei a estudar e ver que alguma coisa eu estava fazendo errado. Então, abra o seu próprio negócio, comece, nem que seja, se você hoje trabalha, por exemplo, se é uma funcionária hoje, mas comece 2 horas por dia, faça alguma coisa. Todas as pessoas que eu conheço hoje fazem alguma coisa. Se for minha mentorada, eu não deixo ela ter um negócio só. Eu falo, cara, mais uma entrada de dinheiro, mais uma, mais uma. Por quê? Porque você pode, um negócio, se você é CLT, você trabalha suas 8 horas ali, em casa trabalha mais 1 hora, 2, faz brigadeiro, faz alguma coisa, vende, ou enquanto você está de intervalo, vende lá seus produtos do Avon, alguma coisa, faça uma extra, e essa extra você começa, então, a juntar para você construir o seu negócio. E depois você vai preparando essa transição, né? Então, seja integral ou seja parcial, tenha o seu próprio negócio. Porque a grande maioria dos milionários, eles enriqueceram como, gente? Fazendo gestão do seu próprio negócio, dirigindo, né? Todos os seus negócios. Então, outra coisa também, que é o 19º, e eu acabei de falar aqui, mas não dê ouvidos às pessoas falidas. Por quê? Quando eu fali, mais pessoas me diziam, meu Deus, você não pode, porque isso. Mas veja só, a pessoa já estava falida. Como que ela ia me dar conselhos se ela faliu? Então, eu tenho que aceitar conselhos de quem? De pessoas ricas. Eu tenho que pedir conselhos de pessoas de sucesso, de pessoas de mentalidade próspera. Como que se eu já estou falida, vou pedir uma opinião para alguém que tem uma mentalidade pobre, ele seja amigo, seja parente, quem for, porque na época tinha de todo tipo, porque se eles já estão falidos e eles estão dizendo, é porque eles têm uma mentalidade pobre. Então, como que eu vou pedir uma sugestão para uma mentalidade pobre? Ele só vai me dar o que ele tem, não o que ele não tem. Então, não dê ouvido às pessoas, dê ouvido às pessoas que têm dinheiro, às pessoas ricas, não dê ouvido a pessoas falidas, porque elas vão dar exatamente o que aconteceu, o que é com elas. Então, isso ficou muito claro também na minha vida, porque tudo que eu estudei, eu venho trazendo qual é o momento que isso aconteceu na minha vida, qual o momento que isso se repetiu. E eu vejo que todos esses passos, de uma forma ou outra, como é que foi? Alguns foram positivos, alguns aconteciam, alguns extremamente negativos. E eu consegui ver que tudo que eles compilaram tem muito a ver. Tem tudo a ver com a vida que eu vivi, que eu passei, e que, passando por essa experiência, eu estou aqui hoje falando para você. Então, estar colocando isso em prática, você vai economizar muito tempo, né? Não deixa de fazer isso. E o 20º aqui é o seguinte, esteja certo do que você quer. Né? O principal motivo que impede as pessoas realmente de conseguir o que elas querem realmente de fato, é que elas não sabem exatamente o que elas querem. Por quê? Falta clareza. E o que é clareza, né? Quando você não tem clareza, você manda uma mensagem confusa para o universo. Então, ele não sabe o que vai te ajudar, como ele vai fazer, porque está tudo confuso. Mas as pessoas de mentalidade rica, elas têm certeza do que elas querem. Elas já sabem do caminho. Então, procure a clareza daquilo que você não tem clareza e mande ao universo uma informação correta do que você quer. E o 21º, está conseguindo aí assimilar e vendo o que está acontecendo aí com você também? Muito bom. Veja, então, cada centavo como uma semente. Minha mãe falava assim, se você não dá valor a um centavo que você achar no chão, você não vale um centavo. E ela tinha razão. Cada centavo é como uma semente. As ricas, elas veem os centavos como aquilo, uma semente
que ela se multiplica, que ela pode fazer mais, e mais, e mais, entendeu? E normalmente a mentalidade pobre fala assim, eu não gosto de moeda, eu não quero moeda. Não, o que eu vou fazer com esse centavinho? Fica aí. Percebe, gente, as atitudes inconscientes que a gente tem e que vem sabotando a nossa prosperidade? Então, a pessoa que tem a mentalidade rica, ela pega aquela semente, aquele dinheiro, ele fala, na mente dela, ele já fala, não, isso aqui pode ser investido em tal lugar, isso aqui pode ser multiplicado. Então, quando a pessoa fala assim, mas eles brigam por dinheiro, brigam por um desconto, brigam por um valor. Ora, se eu vou comprar um produto, que isso acontece em muitos lugares, vamos lá, eu tenho um produto, esse produto custa 10 mil. 10 mil reais. E eu falo para a moça, se eu pagar à vista, tem desconto? Não tem desconto. A senhora pode pagar em 12 vezes, não tem desconto. O que eu vou fazer? Eu vou pagar em 12 vezes. Porque se eu estou com o meu dinheiro lá que está rendendo e eu não tenho desconto, agora, se eu tenho desconto e o meu desconto é ainda maior do que está rendendo, é menor do que eu estou rendendo, eu tenho que fazer essas contas. E a mentalidade rica faz essas contas. O que compensa mais? Eu pagar no prazo? Eu não pagar? Apesar de que o rico sempre paga à vista, mas ele faz essa conta nas situações que eu acabei de falar. E também, se vale a pena deixar o dinheiro, qual é o valor que eu estou pagando aqui, qual que eu estou pagando lá, como é que compensa, o pouquinho de diferença que dá, por quê? Porque ele sabe que aquilo que sobrou ele vai investir mais, vai ser replantado, aquela semente vai ser reinvestida, e assim sucessivamente com os negócios dele. Então, percebe que nas pequenas coisas a gente também não faz corretamente. E o 22º, pense, haja como se você já fosse rica. Olha que interessante. Mas como, Joyce? Como que eu vou pensar e agir? Eu não estou dizendo para você ir lá no supermercado, comprar sei lá, um salmão e só comer salmão porque você tem que pensar e agir como rica. Não, não é isso que eu estou falando. Pensar como rica e agir como rica é tudo isso que eu estou falando para você na hora que você vai tomar um copo d'água. Vamos falar, por exemplo, na hora que eu tenho umas taças bonitas, beleza. Só que na hora que eu vou tomar uma água, eu tenho um copo com o lacre lá do requeijão e eu falo, não, esse copo aqui é só para usar quando vem alguém aqui em casa. Gente, pensa comigo, se eu tenho algo e eu me sinto merecedora de usar, e eu me sinto rica, e eu me sinto já sendo aquela pessoa, vivendo aquele mundo, eu vou pegar o copo, a taça melhor para usar. E eu não vou deixar só em ocasiões especiais e vou usar um copo de massa tomate. Percebe? Então, eu estou dando um exemplo bem esdrúxulo aqui, mas é mais ou menos assim que a gente faz. Antigamente, minha mãe falava assim, roupa de dia de semana é uma e de domingo é outra. O que acontecia? A gente crescia, engordava, sei lá, tudo que podia acontecer, e essa roupa passava e a gente nem conseguia usar, porque às vezes não saía. Então, e aí vivia com aquelas roupas farapenta. Mas quando você tem uma mentalidade pobre, você age exatamente desse jeito. Só que quando você tem uma mentalidade abundante, rica, para você todos os dias é viver na riqueza, todos os dias é viver. Claro que você vai cuidar da roupa para quando você sair, estar bem apresentável, né? Mas é o que você está pensando sobre aquela roupa, é como você está agindo com aquilo. Percebem, gente? É o sentimento que levou você a ter uma ação, é um pensamento que levou você a ter um sentimento, que levou a ter uma ação, que levou a ter um resultado. Então, se você optar por pensar, agir como as pessoas ricas, você vai criar resultados que os ricos criam. Então, haja dessa forma. E 23º, espere ser bem-sucedida. Espere ser bem-sucedida. As pessoas ricas, elas esperam ter dinheiro.
Elas têm uma confiança, mas tão grande na sua capacidade, na sua criatividade, que elas acreditam que elas realmente podem. Elas acreditam tão obcecadas que realmente elas fazem acontecer. Então, elas fazem, elas acham um jeito de descobrir como alcançar aqueles objetivos, de tanto que elas acreditam, de tanto que elas confiam nisso. Então, você precisa desenvolver essa confiança também, para que você possa realmente dizer, ser bem-sucedida, mas ser é pensar, é sentir, é agir bem-sucedida. E o 24º, como sempre, né, nas oportunidades, o que acontece com as pessoas ricas? Elas focam, né, elas vão lá, focalizam lá nas oportunidades, no crescimento, no lucro, no potencial que aquilo tem. Agora, a mentalidade de pobre, como é que ele faz? Ele foca nos obstáculos, no medo, no prejuízo, nos restos que vai sobrar. Então, quando você está se desenvolvendo, já procure se concentrar nas oportunidades. E como é que se concentra nas oportunidades? Resolvendo problemas para as pessoas. Quanto mais eu resolvo problemas para as pessoas, mais eu gero, mais eu tenho. Essa é a conta. Todo rico, toda rica, toda pessoa abundante é assim que ela pensa. Quanto mais eu resolvo o problema das pessoas, né, mais lucro eu tenho. Quanto menos eu resolvo o problema da pessoa, mais minguado é meu ganho. Eu resolvo o problema de uma pessoa só, então vai ser pequenininho. Eu resolvo o problema de centenas de pessoas, então vai ser grande, você vai receber um grande pagamento. Então, resolva mais problemas para o maior número de pessoas e seja muito rica, muito rica. É isso que eu desejo para você.